Aposentados ganham danos morais contra o INSS na Justiça. E ações podem virar bomba bilionária para o governo. E você vai ver também. Ministra Marina Silva se retira de audiência no Senado após bate-boca. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Eu tenho educação. Ela aponta o dedo e não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Uber e 99 suspendem serviço de moto em São Paulo. Pão de 5 mil anos é encontrado na Turquia. E ainda, Corinthians joga hoje na Argentina em busca da vaga na próxima fase da Sul-Americana. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E olha só, mais uma aposentada conseguiu na Justiça indenização por danos morais contra o INSS. O número de ações contra o governo não para de crescer e o risco é que as indenizações virem uma verdadeira bomba bilionária para os cofres públicos. Uma pensionista de 65 anos, moradora de Mauá, na Grande São Paulo, conseguiu na Justiça o direito de receber uma indenização de R$10 mil por ter sido alvo de descontos indevidos no seu benefício. Além desse valor, a Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil terá que devolver em dobro os valores que foram descontados, acrescidos de juros e correção monetária. E esse não é o único caso. Muitos outros beneficiários que sofreram prejuízos com descontos indevidos pegam agora o mesmo caminho e começam a dar entrada judicialmente na busca de serem ressarcidos nos valores descontados e também de receber uma indenização por danos morais. Esses aposentados têm conseguido indenizações que variam entre R$3 mil e R$5 mil, podendo alcançar até R$10 mil em casos excepcionais. Com toda essa movimentação judicial, o governo começou a estudar uma medida para evitar que mais ações sejam abertas, o que poderia gerar no futuro uma bomba fiscal bilionária. A avaliação é de que sem essa medida pode haver uma enxurrada de pelo menos 2 milhões de processos com risco elevado de condenação, o que geraria um pesado prejuízo contra a União. O temor do governo vem de uma conta matemática simples. Se for devido R$10 mil de dano moral a cada uma das 2 milhões de pessoas que até agora contestaram os descontos associativos, o rombo ultrapassaria os R$20 bilhões. Por isso, muito em breve, uma tentativa de acordo entre o governo e beneficiários deve vir à tona. E olha só, durante uma audiência no Senado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o senador Marcos Rogério tiveram uma discussão calorosa. Após a ministra apontar o dedo no rosto do senador, ele pediu para ela se colocar em seu lugar, o que causou tumulto na sessão, fazendo Marina se retirar do local. Durante uma audiência no Senado, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, protagonizaram uma discussão. Marina se sentiu ofendida com as falas do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O senador Marcos Rogério ironizou as queixas da ministra e, em um determinado momento, chegou a cortar o microfone dela, impedindo as falas da ministra. Marina disse a Marcos que não era uma mulher submissa, coisa que o senador gostaria que ela fosse. Já Marcos disse que não aceitaria seu comportamento colocado como sexista e disse para a ministra se colocar em seu lugar, causando tumulto e críticas durante a sessão. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues, essa é a educação da ministra Marina Silva. Eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Senhor presidente. Mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência. Não venha me chamar. Não venha. Ministro de Estado.
Estado. Que desrespeito Ministra é do esse Estado. com a senadora, com a ministra? Não, Vossa Excelência está me Que chamando. absurdo. Vossa Excelência está atribuindo a esse absurdo. presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo. A ministra do Meio Ambiente deixou a reunião após a discussão e teve apoio da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, onde acusou Marcos Rogério de machismo e de ter desrespeitado Marina. E do líder do PT, Rogério Carvalho, que defendeu a saída de Marina no local. Minutos antes da saída da ministra, o senador Plínio Valério, com quem já teve embates polêmicos com a ministra, questionou as falas dela e afirmou que a mulher merece respeito e a ministra não. Ao ouvir a fala, Marina disse que se retiraria da audiência caso Plínio não se desculpasse, o que não aconteceu, fazendo a ministra se levantar e sair da audiência. Cenas lamentáveis. Vamos mudar de assunto agora para falar que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu novamente os serviços de mototáxi. As empresas Uber e 99 já tiraram essa opção de viagem. A determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo impõe uma multa de R$30 mil por dia se a opção de viagens em motocicletas forem liberadas pela Uber ou pela 99. A suspensão aconteceu 2 dias após a passageira de 22 anos, Larissa Máximo, morrer em um acidente na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo. Larissa foi arremessada da garupa da moto do aplicativo e depois foi atingida pela porta de um carro. Ela não resistiu e o caso ganhou os noticiários, agravando o debate sobre a segurança do mototáxi em uma cidade com um trânsito tão intenso quanto o de São Paulo. Em nota, a Uber e a 99 afirmaram que vão atender a determinação judicial e que o serviço está suspenso temporariamente até uma nova decisão da Justiça. E veja a seguir, pão de 5 mil anos é encontrado na Turquia. E ainda, Corinthians joga hoje na Argentina em busca da vaga na Sul-Americana. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, um pão de 5 mil anos foi encontrado hoje na Turquia. E a receita dele agora será recriada. Vamos ver na reportagem. Um pedaço de pão foi enterrado embaixo de uma casa na região da Turquia. 5 mil anos depois, ele foi encontrado por arqueólogos que estão ajudando uma padaria a recriar a receita. Segundo arqueólogos, um pão é uma descoberta rara em escavações. Normalmente são encontradas migalhas. O pão kuloba é um pão redondo e achatado de cerca de 12 centímetros de diâmetro e foi descoberto em setembro de 2024, carbonizado e enterrado por volta de 3.300 anos antes de Cristo. O pão foi preservado porque foi queimado e depois enterrado, o que pode fazer parte de um ritual de abundância. Várias análises mostram que o pão era feito com sementes de lentilha moída grosseiramente e farinha de farro, uma variedade antiga de trigo. A folha de uma planta ainda a ser descoberta foi usada como fermento. Nas instalações de uma padaria local, os funcionários fazem artesanalmente 300 pães kuloba todos os dias desde a semana passada. Os primeiros pães vendidos em embalagens de 300 gramas por 50 libras turcas, cerca de R$ 7,21, esgotaram em poucas horas. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra, bem-vinda. E Maíra, o novo presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, concedeu hoje a primeira entrevista coletiva dele. E parece que as notícias não foram nada boas para os corintianos, não é mesmo? Kleber, a situação não tá boa no Corinthians. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Stabile afirmou que o Corinthians está em uma situação de terra arrasada e que encontrou o clube com os caixas vazios após o afastamento de Augusto Melo.
O presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, concedeu sua primeira coletiva nesta terça e afirmou que encontrou o clube com os caixas vazios após o afastamento de Augusto Melo. Stabile era vice-presidente e comandará o Corinthians até que uma assembleia de sócios decida o futuro de Augusto Melo. O interino afirmou que, apesar de estar na gestão, não participava das decisões do clube e falou sobre o que encontrou na administração alvinegra. Nós temos um problema muito sério, o problema mais sério que nós temos hoje é o financeiro. Então nós temos que verificar o que nós podemos fazer. A gente já tem arregaçado as mangas hoje de manhã cedo em cima de alguns problemas que são imediatos e que o caixa, você chega no caixa, não tem dinheiro, nós temos que correr atrás e nós deveríamos estar correndo na frente. Eu acho que os pontos principais é o financeiro, é o jurídico e a administração que nós temos que correr para poder entender o que está acontecendo. Estamos já trabalhando para isso. E o que nós queremos falar sobre a questão da terra arrasada é porque a situação que nós encontramos, né? A gente precisa pagar alguma coisa hoje e não tem dinheiro. Eu fui lá no caixa, perguntei onde está o dinheiro. Não tem, temos que correr atrás para conseguir. O vice-presidente Armando Mendonça também citou o risco de o Corinthians perder os benefícios do Profut, programa do governo federal para regularizar débitos devido a essa falta de dinheiro. Essa situação financeira é muito delicada, temos compromissos enormes a serem cumpridos imediatamente, autorizar. Acho que é uma situação que é muito grave, que as pessoas precisam saber. Nós corremos, inclusive, o risco de sair do Profut. Então, isso é uma preocupação que nós não sabíamos. Nós tivemos conhecimento hoje pela manhã. Stabile garantiu a permanência do executivo de futebol, Fabinho Soldado, e pediu união entre as diversas correntes políticas do Corinthians, afirmando que é um momento de trégua. É situação complicada, mas vamos falar agora de bola rolando, né, Maíra? Porque o Corinthians entra em campo essa noite e lutando por classificação, Maíra. É jogo de tudo ou nada na Argentina, Kleber. O Timão vai encarar o Huracan, precisando da vitória para se classificar para o mata-mata da Sul-Americana. Huracan e Corinthians se enfrentam nesta terça, às 21h30, no estádio El Palácio, em Buenos Aires, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto é um tudo ou nada para o Timão. O Huracan já está classificado para o mata-mata. Líder do Grupo C com 11 pontos, o time joga por um empate para assegurar a primeira posição da chave e a vaga direta para as oitavas. Na Sul-Americana, o primeiro melhor de cada chave vai direto para as oitavas. Os segundos colocados se classificam para os playoffs, fase em que disputam vaga nas oitavas contra os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. O time argentino está na final do Campeonato Argentino, que será no domingo contra o Platense, e está completamente focado na decisão nacional. Por isso, o jogo contra o Timão fica em segundo plano e o técnico Frank Kudelka escalará uma formação mista para preservar os atletas mais cansados. Já o Corinthians está em segundo lugar no grupo com 8 pontos e precisa da vitória para se classificar sem depender de ninguém. Caso empate ou perca, vai ter que torcer por uma zebra na Colômbia, no jogo entre América de Cali e Racing, o que, pelas equipes mostraram até agora, é improvável que aconteça. Por isso, o Timão vai a campo com força máxima. Dorival Júnior vai contar com o retorno de Memphis Depay e Rodrigo Garro, por mais que a dupla ainda não consiga atuar os 90 minutos. A única dúvida é se o argentino inicia ou não como titular. Uma vitória simples coloca o alvinegro no mata-mata, mas garante apenas o segundo lugar, o que leva o time para os playoffs. Para alcançar o topo do grupo, o Timão precisa vencer por 4 gols ou mais de diferença para superar o Huracan no saldo de gols, critério de desempate. Vale lembrar que o Timão já foi eliminado na Libertadores nesta temporada ao perder para o Barcelona na fase prévia da fase de grupos. Se cair na Sul-Americana, o time de Dorival Júnior só terá a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Não é só o Corinthians, né, Maíra? Hoje tem mais time brasileiro que entra em campo também buscando vaga. Conta pra gente aí, fala sobre a tabela, por favor. Tem sim, Kleber, vamos lá dar uma olhada. A gente começa falando da Copa Sul-Americana, porque hoje às 19 horas tem decisão valendo vaga para a próxima fase. Vasco e Melgar do Peru se enfrentam em São Januário e quem vencer avança. Para o time peruano basta um empate, então por isso o Vascão deve ir pro tudo ou nada nessa noite. Um pouco mais tarde também tem outra grande decisão valendo vaga na próxima fase. Huracan da Argentina e Corinthians se enfrentam lá na Argentina e os hermanos já estão classificados. Para o Timão, uma vitória sela a classificação para a próxima fase, mas não pode vacilar porque logo atrás vem o América de Cali querendo avançar também.
Então, muita atenção nesse jogo do Timão que promete bastante. Agora vamos falar de Libertadores, porque se o Corinthians está entre a vida e a morte na Sul-Americana, na Libertadores o seu rival, o São Paulo, está muito vivo. O tricolor paulista, que já está classificado, encara o Talleres da Argentina em um jogo que muito provavelmente vai ser repleto de reservas pelo lado do São Paulo. Já o time argentino precisa da vitória para sonhar com a Sul-Americana. Esse jogo é no Morumbi às 19 horas. E para encerrar os jogos de hoje, mais um jogaço que vale classificação. Botafogo e Universidade do Chile se enfrentam e devem fazer um dos melhores jogos dessa última rodada. Isso porque nesse grupo A tem 3 times ainda sonhando com a próxima vaga. Por isso, quem vencer está dentro. Essa partida vai acontecer no Newton Santos às 21h30. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite e até mais. Muito obrigado pelas informações, Maíra, e até mais. E na hora do abraço aqui, a homenagem agora é para a dona Irene. Aliás, uma das telespectadoras mais fiéis do nosso jornal. Então fica a homenagem. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.